você aí já ouviu falar em esclerose múltipla? Certamente que já, nós temos aí até algumas atrizes famosas, né? Que são acometidas por essa patologia. A nossa querida Claudinha mesmo, Rodrigues, que fazia a diarista, ela já vem aí sofrendo com essa patologia há muitos anos. E aí você de casa consegue compreender o que seria a esclerose múltipla? Olá, mentes ousadas, sejam bem-vindos a mais um Ousadamente. Eu, Graziele Almeida, estou aqui para trazer mais uma vez esclarecimento para você, para que você possa entender um pouco mais sobre algumas patologias que parecem muitas vezes estar distante, mas que muitas vezes podem acometer pessoas próximas de você. E como é bom ter conhecimento, compreender o que seria isso. Então hoje nós vamos falar no programa sobre a esclerose múltipla. Primeiro, eu quero convidar você que gosta desse tipo de conteúdo, você que está antenado, gosta de saber sobre a saúde, sobre a linguagem do corpo, que hoje eu vou abordar também um pouquinho sobre a linguagem do corpo, o que seria, qual o comportamento do indivíduo que pode levar ele a desenvolver essa doença, segundo a querida Cristina Cairo, que é a minha mentora, é por onde eu estudo aqui, né? E trago esse conhecimento para vocês. Se você já gosta desse tipo de conhecimento e de conteúdo, já deixa o seu like aqui, ativa o sininho para que você possa ter acesso em primeira mão ao nosso próximo vídeo, um próximo tema. Sem delongas, vamos lá. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, ou seja, atinge uma regiões aí do cérebro, do encéfalo, mais precisamente os neurônios. Nós temos uma estrutura do neurônio. Não sei se vocês já viram o neurônio, eu vou botar uma fotinha dele aqui. Ele tem essa cabecinha, tem esse corpo e tem essas pontinhas. Esse corpinho, existe uma substância chamada bainha de mielina, que é responsável por isolar termicamente esses neurônios, fazendo com que eles tenham uma comunicação adequada de um com o outro. Então, essa bainha de mielina, ela serve para fazer esse isolamento térmico, para que essa comunicação entre os neurônios possa acontecer de forma adequada. Essa baía de mielina precisa estar perfeita. Na esclerose múltipla, acontece aí uma desmielinização, ou seja, uma destruição dessa baía de mielina, causando alterações nas sinapses desses neurônios, que em outro momento deveria estar fazendo a sinapse perfeita. Nós já compreendemos que os neurônios, eles são as células responsáveis por todo o funcionamento aí, né, geral do cérebro, porque através da comunicação deles é que tudo aqui que está se movimentando no corpo está acontecendo, porque o cérebro, ele é o computador aí, o HD, né, no caso do corpo. É uma doença autoimune, que significa autoimune, que o próprio corpo está destruindo essas células. Não é por exemplo, um vírus que vem e destrói aquela célula. Não, o próprio corpo ataca esses neurônios, destruindo essa bainha de mielina. É crônica, porque embora tenha fases agudas da doença, tem as crises, ela é uma doença crônica, porque ela é progressiva e ela tende a ir tendo uma piora. Não tem cura pela medicina convencional, lembrando, eu sempre deixo bem claro, pela medicina convencional não tem cura, mas a GRA em especial, estudando a linguagem do corpo e tendo acesso à medicina integrativa, tem percebido que existe cura para praticamente todas as doenças. E
essa não é diferente. Mas pela medicina tradicional não existe cura. Mas existe um tratamento que, se quanto antes for diagnosticado e iniciado, né, feito inicialmente com corticoides, ele tem aí um prognóstico bom até, inclusive. Geralmente é mais acometido em mulheres. De 4 casos, 3 são mulheres. Então, veja, tem uma preferência pelo sexo feminino. Ela é uma doença que não tem uma causa específica, é multifatorial, e aí cada um vai defender a sua tese. Um acha que é fator genético, outro acha que é fator ambiental. Existe uma tese até que está correlacionada com a latitude do local onde a pessoa vive, a exposição ao sol. Alguns médicos defendem a tese de que o vírus do herpes Bac é transmitido via beijo. Inclusive, recentemente, a Anitta, acho que foi diagnosticada também com a esclerose múltipla e disse que foi por conta disso. Só que 95% da população tem esse vírus. Eles foram fazer exames e associaram que todas as pessoas que tiveram esse vírus, que ele cura, fica inativo, e as pessoas tinham, mas só que 95% da população tem. Então, é meio vago. Então, vão ter aí, cada um vai defender uma tese. Sabe-se que a causa é multifatorial, mas que não tem uma exclusiva para dizer não, é isso e bater o martelo. O diagnóstico é clínico, mas exame de imagem, né? A ressonância magnética. E aí o médico tem que ter cuidado para analisar. Geralmente pessoas aí acima dos 30 anos. Claro que pessoas muito mais velhas podem desenvolver? Pode. Mas criança também, mas é mais raro. Geralmente pessoas acima dos 30 anos aí, 30, 35, começa a desenvolver aí os sintomas. Tem outra coisa, os sintomas são bem parecidos com muitas vezes outras patologias, o que demora um pouco o diagnóstico por conta disso, então tem que ser bem estudado. Vamos agora aos sintomas. Geralmente a pessoa tem dores, né? Dores pelo corpo, dores articulares, tem alteração aí nos olhos, causa muitas vezes perda de visão, que pode ser prolongada, depende da fase que tiver. Visão turva, então vão ter repercussões aí do nervo óptico, porque esses neurônios estão envolvidos na mielinização e é responsável também pela coordenação, motricidade. Então a pessoa vai ter alteração de equilíbrio, de coordenação motora, vai também mexer lá com os esfíncteres, a pessoa fica muitas vezes constipada, perda de urina, porque perde essa capacidade de controlar a musculatura, vai mexer diretamente aí na musculatura, a musculatura fica mais rígida, então tem essa repercussão, fadiga, muitas vezes aquela dor nos olhos, assim no fundo dos olhos, tremores. Então são sintomas assim bem clássicos, só que claro, tudo isso tem que ser fechado junto também com outras avaliações. Então depende de tudo isso para fechar realmente um diagnóstico. Então, dito isto, meus amores, segundo a medicina tradicional, realmente é uma doença que não tem cura, mas que já tem tratamento e que se você fechar o diagnóstico o mais rápido possível e iniciar esse tratamento, tem um prognóstico de vida tranquila, claro, mesmo com as limitações, mas aí fazem os usos de medicação. Só que agora a Gra tem uma notícia muito boa para quem acreditar. Tem um trabalho aqui da querida Cristina Cairo, que ela tem mais de 20 anos aí, né? Com esse trabalho da linguagem do corpo. Se vocês quiserem dar uma olhada depois no canal dela. E assim, tem evidências, ela tem a escola aí de linguagem do corpo lá em São Paulo. É uma pessoa de confiança, de renome nesse trabalho que ela faz e de evidências, né? De resposta.
E aqui no livro dela, ela fala sobre um protocolo de cura, inclusive. 3 passos para a cura, para a esclerose múltipla. E eu te pergunto, o que você tem a perder, né? Nada a perder. E a fé é algo que excede qualquer entendimento. Só que a fé sem ação, ela é morta. Então, se você não faz também uma ação aqui no mundo físico, para além do sentimental, do mundo espiritual, precisa-se ter uma fé também. Então, aqui no livro dela tem os 3 passos para a cura para a esclerose múltipla. Se vocês quiserem, vocês vão deixar aqui nesse vídeo, eu quero gravar. E aí eu vou fazer um vídeo falando os 3 passos, porque é um pouquinho extenso, então daria um outro vídeo para eu fazer. E aí eu gravaria um vídeo falando só sobre os 3 passos para a cura da esclerose múltipla. Imagine você fazer direitinho esses 3 passos, que não vai cobrar nada de você, além da dedicação, e realmente vencer o seu ego, que vai colocar barreiras para que você queira fazer os exercícios que são basicamente simples, e você ter a cura de uma doença dita como incurável. Quão incrível seria isso, né? Então coloca aqui no comentário se você quer. E agora eu vou comentar um pouco sobre o que seria, segundo a linguagem do corpo, o comportamento que faz com que a pessoa desenvolva a esclerose múltipla. Já sabemos que os sentimentos criam pensamentos que criam a nossa realidade e depois são somatizados como doenças. A esclerose múltipla não é diferente. Se quando alguma vez na vida o indivíduo ele sofreu uma grande perda de cunho sentimental e emocional, uma perda muito grande, que pode ser ou uma separação não desejada, ou uma traição, algo que mexa com o sentimento profundamente. Sabe aquilo que feriu, aquela decepção muito grande, afetiva que nós muitas vezes temos, só que aquilo feriu de uma forma tão grande, foi um golpe muito doloroso. Inconscientemente, para me proteger, eu travo as minhas emoções e começo a pensar que a vida é uma mentira, que o amor não existe e que é melhor eu nunca mais amar para não sofrer. E eu crio esse comportamento rígido, esse comportamento hostil, de não acreditar mais no amor e me torno aquela pessoa dura que não tenho mais flexibilidade para ter amor, para acreditar que as pessoas podem se amar. Me torno uma pessoa rígida mesmo, aquela pessoa que parou de acreditar no amor, inflexível. O amor não existe, é melhor acreditar assim, porque assim ninguém vai me ferir. E aí eu crio aquela casca, só que isso de uma maneira profunda. É aquela pessoa que decidiu não mais ser emocional, não mais se abrir para o amor, seja de qualquer cunho, seja aquele afeto entre amigos, entre amor romântico ou até mesmo com a família. É aquela pessoa que deixou de amar e de acreditar no amor e se fechou nesse nível. Isso vai repercutir, somatizar no corpo uma rigidez tão grande a ponto de desmielinizar os neurônios. Isso causa a esclerose múltipla, segundo a linguagem do corpo. Então, se eu mudo esse padrão e eu faço uma mudança de pensamento, de comportamento, e eu passo a acreditar e abrir e baixar a guarda e voltar a acreditar que nem todo mundo é igual e que o amor sim faz sentido e existe, eu consigo ter a cura através do amor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Não esquece de deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo.
Deixa aqui o seu feedback se você vai querer que a Gra faça outro vídeo explicando a cura. A Gra tá aqui para ajudar e para fazer essa troca, porque esse conhecimento de fato é transformador. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ajuda a Mana a levar para mais pessoas esse conteúdo maravilhoso. Beijos da Gra e até o próximo Ousadamente.